bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre história. Então, já deixa aí sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Bem, pessoal, vou comentar hoje sobre como era a França no período prévio à Revolução Francesa. A gente conhece bem o que foi a Revolução Francesa. Ela tem como seu grande marco a queda da Bastilha. O rei Luís XVI ele é levado à guilhotina durante o período de terror, liderado por Robespierre. Em seguida a gente tem a tomada ao poder do Napoleão, ou seja, é um longo processo de mudanças na França e que marca tanto a tomada do poder pela classe burguesa, a burguesia se tornando a classe politicamente dominante, e também sendo aí o principal marco para o capitalismo se tornar o principal sistema econômico na Europa e em seguida no mundo. Então vamos entender como era a situação na França antes da Revolução e que levou a que essa revolução acontecesse. Uma revolução, ela normalmente é deflagrada mediante um processo de ampla insatisfação. Uma grande insatisfação por parte da população leva à insurgência e faz com que o processo revolucionário se desencadeie. Na França, como a gente conhece bem dos estudos de história, a gente tinha um processo de crise econômica, a gente tinha os chamados três estados, o primeiro estado que era composto pelo clero, o segundo estado a nobreza, o terceiro estado pelas classes burguesas e a classe proletária. A classe do clero e dos nobres eram classes privilegiadas. O rei Luís XVI convocou os Estados Gerais, que era uma instituição já considerada ultrapassada, para discutir a questão da taxação, de aumentar os impostos, e isso levou a um enorme desagrado do terceiro estado, que se insurgiu e derrubou esse governo. Então a gente tem um terceiro estado que é composto por duas classes, uma classe proletária e uma classe burguesa. A gente tem que pensar desde então que, apesar a gente não estar numa sociedade capitalista, ou seja, a classe burguesa e a classe proletária, ambas não são politicamente dominantes, porém, a gente não pode dizer que elas sejam a mesma coisa. Socialmente falando, há diferenças. Pelo viés da classe proletária, a sua motivação de sua participação na Revolução Francesa se deu por questões econômicas. Havia uma crise econômica na França, havia um processo de um processo de inflação alto, com baixa produtividade, com a produtividade agrícola, e isso resultou em fome. Ou seja, a população sem ter o que comer, há uma forte tendência a ocorrer um levante. Foi isso aí o motivador da participação dessa classe proletária. Já a classe burguesa, ela foi motivada por uma série de conflitos que já haviam ocorrendo dela com relação a esses grupos dominantes. É importante a gente lembrar que a Revolução Francesa, ela é uma revolução majoritariamente burguesa. Ela levou valores burgueses à frente, ela tirou o predomínio da nobreza e do clero para colocar esse predomínio na mão da burguesia e gerar uma nova relação de classes, que seria a relação entre burguês e proletariado dentro do contexto do capitalismo. Então, essa burguesia francesa, ela já se encontrava no processo de grande questionamento de como funcionavam as relações políticas dentro do país. Ela era contra os privilégios que a nobreza possuía, ela queria se sentir mais representada junto ao governo, que era um governo composto por nobres, ela queria mudanças dentro da sociedade
E para a gente entender essas mudanças, a gente tem que pensar que na época havia um pensamento muito forte dentro da França, que era o pensamento fisiocrata. Os fisiocratas, né, o pensamento fisiocrata, é um pensamento econômico que ele parte do princípio que todas as riquezas vêm da terra. E ele também parte do princípio de que a melhor forma da economia fluir é através da menor intervenção do Estado. Ou seja, os fisiocratas eles são um princípio do pensamento liberal. Então a gente tem uma burguesia que estava muito favorável a uma menor intervenção do Estado dentro da economia. E isso significava o quê? Fim de privilégios, como a nobreza possuía. A nobreza possuía, por exemplo, direitos de possuir terras, de não pagar impostos, direitos de terra que são automáticos, não são direitos como na sociedade capitalista, onde você trabalha e compra uma terra ou você vende. Não. A terra era um privilégio que a nobreza possuía e, através desse privilégio, ela exercia um controle sobre as populações servis. Essa classe burguesa também questionava as chamadas guildas, que eram grupos de artesãos que possuíam privilégios no exercício de ofícios, ou seja, ela queria que toda forma de privilégio econômico que existisse acabasse e que ocorresse o livre mercado, a livre disputa pelo mercado. Então, uma das características que essa burguesia vai buscar na Revolução Francesa é a derrubada do clero e da nobreza para acabar com esses privilégios e criar uma sociedade onde haja essa livre disputa, ou seja, uma sociedade capitalista. É importante também a gente pensar num outro aspecto também de pensamentos, junto ao dos fisiocratas, que era o pensamento do iluminismo. O pensamento iluminista, a gente pode dividir em dois aspectos principais. Um aspecto é a valorização do ser humano, a valorização da liberdade, a valorização dos direitos, que o ser humano tem o direito de se expressar, de ter seu livre-arbítrio, de poder expressar a sua religião, de expressar a sua opinião e de fazer o que bem entender com a sua existência. E para que o ser humano possa exercer sua liberdade, o Estado não pode ser absoluto, como era. Então, a gente tem um ponto de conflito que o pensamento iluminista vai colocar dentro da França. Um outro ponto de vista do iluminismo é com relação ao racionalismo. O iluminismo parte do princípio de que as ações humanas elas precisam ser racionalizadas, elas precisam ser feitas a partir de critérios que sigam uma racionalidade, propostas racionais. E isso é o que não acontecia no regime nobre. As relações, por exemplo, políticas não eram movidas por raciocínio, por objetivos racionais, e sim por questões de privilégios. Por exemplo, o rei e seus ministros, os ministros não eram indicados por competência, eram indicados porque eram nobres, eram pessoas com privilégios. E isso vai contra um princípio racionalista, de que é colocar pessoas capazes para executar as suas funções. Então, uma outra pulsão que existiu por trás da Revolução Francesa foi a de colocar uma maior racionalidade dentro do Estado francês, racionalidade essa que a própria monarquia impedia que acontecesse. O rei Luís XVI, ele até tentou, diante dessa série de conflitos que aconteciam, ele buscou promover mudanças dentro da França. Uma dessas mudanças foi a extinção da Ordem dos Jesuítas, que era uma ordem extremamente poderosa em toda a Europa e fora da Europa, como nas colônias na América e na Ásia. A extinção não aconteceu somente na França, em Portugal também, com o Marquês de Pombal houve a extinção da Ordem dos Jesuítas em outros países. Então a gente tem o Luís XVI encerrando essa ordem justamente pelos conflitos que ocorriam e com as críticas ao excesso de poder que o clero detinha em suas mãos.
O rei Luís XVI ele também tentou modernizar a sua máquina administrativa, tirando os nobres e colocando pessoas que tivessem capacidade, como à frente das finanças, à frente da área administrativa, entre outras. Ou seja, a gente tinha um rei que já precisava se posicionar dentro de uma realidade de conflitos de classe que estavam cada vez mais eminentes. E no contexto internacional, a gente tem alguns elementos que a gente precisa levar em consideração também. Um deles foi a independência dos Estados Unidos, em 1776. A gente teve um novo governo fora, distante da Europa, do outro lado do oceano, e um governo que se baseava em princípios de democracia, de liberdade e com um texto constitucional regendo o funcionamento desse país. E essas ideias chegaram na França. Ideias de você ter uma constituição que balize quais devem ser as ações do Estado, uma constituição que dê garantias aos seus cidadãos, que limite os poderes do Estado, ou seja, voltando no aspecto do iluminismo, uma constituição que racionalize a forma como o poder político, o poder público será exercido. Uma outra característica que a gente teve na Europa e que acabou até influenciando indiretamente no que sucedeu na Revolução Francesa foi a partilha da Polônia. Eu gravei um vídeo já falando sobre isso, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. E a partilha da Polônia foi um processo em que a Prússia, a Rússia e a Áustria dividiram a Polônia e a Polônia deixou de existir enquanto Estado. Então, nessa turbulência de problemas da Revolução Francesa, de instabilidade política, de sublevação, surgiu um medo de que o que aconteceu com a Polônia pudesse vir a acontecer com a França também. Ou seja, países estrangeiros se aproveitarem da instabilidade interna, invadirem o país e tomarem suas áreas para si, e a França deixar de existir enquanto uma nação independente. Então, esse medo também existiu e ele compôs parte das precauções, das tomadas de decisões que ocorreram no âmbito dessa Revolução Francesa. Então, pessoal, o que eu quis colocar nesse vídeo? Que a gente possa entender que a Revolução Francesa ela partiu de uma série de insatisfações por parte desse terceiro setor, por parte do proletariado e principalmente por parte da burguesia, por uma série de ideias que estavam questionando como funcionava o governo, um contexto internacional como a Revolução Francesa, com a partilha da Polônia, que acabou influenciando a forma como os diversos agentes dentro da França lidavam com o poder, e uma monarquia que não conseguiu dar respostas para toda essa problemática, e a solução acabou sendo um processo revolucionário que colocou todo o antigo regime abaixo e criou uma nova forma de governo, um governo constitucional, um governo com um código civil, e que aos poucos se espalharia pela Europa e se tornaria o modelo padrão de se ter um governo nos países. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.